Saudações, biologistas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Biologismo. Estamos na reta final da segunda temporada, hoje apresentando o episódio número 43 e temos casa cheia, 3 apresentadores, mais um convidado especial que será apresentado daqui a pouquinho para falar sobre um tema muito importante e bastante interessante também, muitas curiosidades que a gente vai aprender. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e hoje estou junto de meus amigos apresentadores. Salve, biologistas! Aqui é a Susan, entomóloga da equipe. E hoje eu tô contente por estarmos na época de acasalamento das cigarras, aquele som maravilhoso embalando a tarde. E também tô pronta para mais um episódio com uma temática super importante, né, gente? Esse episódio é muito importante da gente estar discutindo. É isso aí, a gente lá no nosso trabalho, eu e o Aron, a gente ouve as cigarras o dia inteirinho cantando, né? Bem legal, né? Que delícia! Uma saudade de uma coleta, né? Eu adoro essa época por isso. Isso aí, galera que não me conhece, eu sou o Aron. E igual o Flávio falou, só que a cigarra no nosso trabalho tá diferente esse ano, cara. Elas estão de metralhadora. Tá estranho o canto delas. Tá diferente. Parece que elas estão com megafone, velho. Desse ano elas estão se superaram, bicho. É que o chaveco tá profissional agora, né? É, já tão pró no negócio. Os bichos tá gritando. Esse ano elas vieram com tudo. E praxe, né? Se vocês ainda não curtiram nossas redes sociais, ó, falta 2 meses pra eu ganhar a minha aposta, hein? Que eu falei que até o fim do ano a gente ia chegar a 100 mil curtidas, tá com 90.900, hein? Tá faltando pouco pra chegar, vamos ver se eu ganho, hein? Então se você ainda não curtiu, tudo @biologismo, tem no Facebook, tem no Instagram, o podcast também você consegue ouvir pelo YouTube se você não tem Spotify, não tem Deezer, e a gente tá lá em todas as plataformas digitais também. Vai lá, segue a gente, tem muito conteúdo da hora. É, isso aí. Bom, e hoje então temos curiosidades sobre insetos, né? Que o quadro é da dona Susan Cunha, né? Curiosidade entomológica. Bom, no quadro de hoje, vamos falar de uma interação super legal que ocorre na natureza, que recebe o nome de forésia. Meninos, vocês já ouviram falar de forésia? Agora, se eu falar que eu já ouvi, eu vou estar mentindo, mas eu posso até saber o que é e não saber que é esse nome, tá ligado? Eu já ouvi falar, sim. Essa interação ela não é muito comumente retratada nos livros. Mas, falando sobre a definição, forésia seria uma interação animal, no qual um animal é transportado por outro, maior e de espécie diferente. Seria um Uber animal. Essa relação, ela beneficia quem está sendo carregado e não afeta quem está carregando, né? Então, para quem está levando outro animal, tá de boa, não há prejuízos nem benefícios. Alguns autores mencionam forésia como sendo um tipo de comensalismo. Comensalismo já é um termo mais ouvido, né? Agora, comensalismo estaria atrelado mais no sentido de alimentação, onde um se alimenta de, por exemplo, o resto de comidas de outro, o que também não vai causar prejuízo, né, para uma das espécies e nem benefício. Mas a forésia, então, ela estaria relacionada mais com a questão da locomoção, né? Questão de transporte mesmo, onde um bicho carrega o outro. Em alguns casos, esse é um meio de se deslocar em busca de uma nova fonte de alimento. Uma vez eu fiz um trabalho super legal até envolvendo forésia, né? Quando eu decidi falar sobre isso, eu lembrei. O trabalho que eu fiz envolvia beija-flores e ácaros em bromélias. Existem ácaros que se alimentam de pólen, né, de néctar. E para se deslocar de uma planta para outra, imagina o que eles faziam. Pegavam um Uber animal. Eles se prendiam nas narinas dos beija-flores, os ácaros entravam nas narinas e os beija-flores carregavam esses ácaros para outras bromélias. Achei super interessante essa questão, né? Mas voltando aí para o mundo dos insetos, né, que é o foco do quadro, eu tenho alguns exemplos de forésia para vocês. Primeiro, acho que a gente pode encontrar besouros carregando ácaros. Isso não é algo tão difícil da gente ver. Eu mesmo já vi várias vezes. Olha eu falando novamente dos ácaros. Tanto os ácaros como os carrapatos, eles exibem naturalmente esse comportamento forético, né, de se prender em outro animal para se deslocar.
Então, eles acabam pegando carona em outros animais com frequência. E lembrando que ácaros e carrapatos não são insetos, hein, gente? Mas também há interações de forésia, onde insetos carregam outros insetos. Como, por exemplo, piolhos que parasitam aves, eles podem se transportar de uma ave para outra, pegando carona em moscas. Olha só que legal. E também há relato de mosquitos pegando caronas em libélulas, na ilha de Bornéu. Eu não consigo imaginar essa cena, né? Um mosquitinho pegando carona na libélula. Outro exemplo interessante seriam as vespas parasitoides, que foram as estrelas do episódio 39, né? Aliás, se você não ouviu, recomendo. E essas vespas, elas também podem exibir um comportamento de forésia para favorecer o parasitismo nesse caso. Algumas dessas vespas, elas parasitam exclusivamente ovos. E aí elas podem pegar carona nas costas mesmo, de uma fêmea hospedeira que vai depositar os ovos, esperar que ela coloque esses ovos ali mesmo nas costas e já parasitar esses ovos instantaneamente. Bom, é meio sacanagem, né? Ela pegou carona e foi junto. Mas isso é super vantajoso para vespa, porque alguns insetos, quando colocam os ovos, eles depositam uma substância entre eles. E quando essa substância seca, ela deixa os ovos impermeáveis. Então, que é o caso, por exemplo, de louva-a-Deus, ovos de louva-a-Deus, de baratas. E se a vespa não estiver ali no momento em que os ovos estão sendo colocados, não tem como parasitar depois. Então, esse comportamento de forésia, né, realizado aí pela vespa, é uma carona mais do que mão na roda, né? E aí não seria possível de fazer essa oviposição depois. E para encerrar, um outro tipo bem curioso de forésia também é observado com a mosca do Berne. Eu adoro a mosca do Berne. Todo mundo já deve ter ouvido falar da mosca do Berne, né, gente? A gente chama de Berne os estágios de larva de moscas do gênero Dermatobia, que parasita principalmente bovinos, cães, mas pode parasitar humanos também. E elas se alimentam do tecido, né, da carne do seu hospedeiro. Neste caso, as moscas do Berne, elas utilizam a forésia para distribuir os seus ovos. Então não é ela que distribui os ovos, seus próprios ovos. Ela captura e deposita os ovos em outras moscas, como por exemplo a mosca doméstica, que é menorzinha. E há relato até, olha só, de pernilongos atuando como transportadores do ovo da mosca do Berne. Então imagina você pode pegar tanto dengue, chikungunya, zika vírus e até Berne agora por mosquito, né? Tem mais essa atualização. Bom, geralmente a mosca, ela utiliza outro animal para transportar os ovos, porque a mosca do Berne ela é muito grande em relação às outras moscas. E seria mais difícil, então, dela se aproximar de um hospedeiro sem ser notada para ovipor, ou sem ser espantada. Então, ela colocando os ovos numa mosca menor, essa mosca menor tem mais chance de passar despercebida e acabar aí otimizando esse processo de distribuição dos ovos. É fantástico, né? Bom, por hoje era isso que eu queria trazer para vocês. Essas interações sempre são um assunto fascinante, né? E eu espero que vocês tenham gostado do quadro de hoje, com a forésia. Que legal, Susan. É bacana esse da mosca varejeira usar outras moscas menores para passar despercebida, achei interessante. No caso é a do Berne, não é a varejeira. Eu não sei se varejeira eu acho que é outra espécie. Eu falei varejeira de automático aqui. É porque se fala de Berne eu já penso em varejeira, mas... A mosca sacadista. A varejeira. E outra coisa que eu lembro sempre quando se fala de forésia é dos pseudoescorpiões, né? Que eles também têm esse comportamento, né? Algumas espécies, né? De pegar carona em besouros, né? Sim, é verdade. Olha, até tinha umas coisas legais dos pseudoescorpiões. Eu acabei tirando do texto, não ia ficar muito gigante. Mas é comum a gente encontrar ácaros, carrapatos, né? Esses outros aracnídeos e inseto. Não sei se vocês já chegaram a ver. Principalmente, assim, no abdômen, assim, presas próximas patinhas. Às vezes, se a gente virar, a gente consegue ver. A morfologia do corpo desses aracnídeos já são meio que específicas para se aderir a um corpo de um hospedeiro. Então, esse comportamento forético é muito comum em alguns aracnídeos mesmo. Bacana. Nunca vi, não, pessoalmente, só em fotos na internet mesmo. Eu vi. O pseudoescorpião, não, mas ácaro eu já vi já. Legal. Bacana. Muito boa a sua curiosidade.
Então, galera, sem mais delongas, vamos para o tema principal e para a apresentação do nosso convidado, né? Antes de agradecer o nosso convidado, eu quero agradecer a uma convidada que já passou por aqui, que é amiga do nosso convidado, e foi ela quem nos deu essa indicação, né? A Yasmin Macedo, do Projeto Marsupiais, né? Ela que indicou o Daniel pra gente com esse tema, que a gente topou na mesma hora, falou, pô, a gente nunca falou sobre esse tema, então é super válido, a gente fez o convite, o Daniel já topou na hora. Agradeço por estar disponível, por ter aceitado bater esse papo com a gente, e pela paciência, porque era para ter gravado na semana passada, acabou não rolando, e estamos aqui de novo tentando hoje. Então, muito obrigado e seja muito bem-vindo, Daniel Mota. Fala, galera do Biologismo. E aí, biologistas, tudo bem? Agradecer aí também o convite, brigadão. Meu nome é Daniel Gosser Mota, eu sou biólogo já há uns 8 anos. O meu trabalho principal é a utilização de vertebrados aquáticos, principalmente os marinhos, como bioindicadores ambientais de poluição. Isso, poluição de qualquer tipo, seja orgânica ou não. Então, a gente utiliza alguns poliquetos, que são chamados vermes marinhos, que nada mais é, como posso falar, minhocas marinhas, moluscos como algumas conchas, crustáceos como, por exemplo, alguns camarões e outros animais parecidos com eles, que eles, pela sua ecologia, ou seja, seu modo de vida, a gente sabe que o ambiente pode estar com algum determinado tipo de perturbação. E o que é um bioindicador ambiental? Bioindicadores são exatamente isso, alguns seres vivos que vão indicar como está a situação do ambiente onde eles vivem. Então eles são extremamente importantes, claro, também como são animais invertebrados, eles são base de cadeia alimentar de inúmeros animais marinhos. E também eles nos ajudam a entender como está o meio ambiente onde eles vivem. Atualmente, eu utilizo esses animais para a detecção de microplásticos em ambientes estuarinos e marinhos. E é o meu foco no meu projeto de mestrado que eu estou fazendo em Biologia Animal na Universidade Federal do Espírito Santo. Bacana, Daniel. Pô, que legal sua experiência, sua área de estudo. É uma área que foge um pouquinho daquelas áreas mais procuradas, né, por estudantes de biologia, mas que tem uma enorme importância, né, e principalmente atualmente, e provavelmente é uma área que deve crescer, né, com o tempo, em pouco tempo aí provavelmente, porque os microplásticos estão por todos os lados, né. Exatamente, quando eu falo para os outros que eu sou biólogo marinho, todo mundo fala, você trabalha com o quê? Baleia, golfinho, pinguim? Eu até explicar o que é, galera, automático, perde a graça de ouvir a resposta. É automático, falou que trabalha com biologia marinha, a galera já pensa no projeto Tamar, né? Mora no litoral e tal, mas exatamente, tem uma importância vital aí, né? Os trabalhos de consultoria, eles estão crescendo nessa área devido à globalização, né? Principalmente com a construção de portos, que está em grande demanda. Aqui no estado do Espírito Santo, quase todos os municípios que têm litoral têm porto. Então, com essa demanda aí e construção de estaleiro, o monitoramento dessas atividades portuárias, ela demanda a utilização dos animais que eu trabalho, entendeu? Então, a tendência é só crescer. Legal. Bom, acho que é legal a gente começar do começo, né? E perguntar para o Daniel, afinal de contas, o que são os microplásticos, né? E qual a origem desse material? Então, Flávio, os microplásticos, como o nome diz, são plásticos de tamanho diminuto. Ainda há uma controvérsia na literatura do tamanho que é considerado microplástico. O mais aceito até então é que o microplástico tenha de 5 milímetros de diâmetro ou comprimento até 1 micrômetro, entendeu? E a sua origem pode ser de 2 tipos, primária e secundária. A origem primária, como o nome diz, ele é fabricado já com esse tamanho, de 5 milímetros a 1 micrômetro. E onde ele pode ser encontrado? Em tecidos sintéticos, em esfoliantes, pasta de dente, glitter. É muito utilizado na questão dos cosméticos também. E os de origem secundária, eles são originados a partir de plásticos maiores.
menores. Então, vou citar um exemplo para ficar mais claro. Uma garrafa PET ou uma sacola plástica que está no mar, ela vai sofrer vários tipos de agentes, seja os ventos, força das ondas, decomposição por micro-organismos, raios solares. Então, isso vão degradando aos poucos esse macroplástico, vamos pôr assim. E esses pedacinhos que vão soltando desse plástico maior é um microplástico de origem secundária, entendeu? Legal, legal. Você começou a falar dos produtos sintéticos, logo me veio à cabeça justamente o glitter, né? Que em época de carnaval sempre saem umas publicações aí falando do problema do glitter, que não é uma coisa que se decompõe com facilidade e inevitavelmente vai tudo acabando parar em corpos d'água, né? Rios, mares aí, né? Inevitável, né? Exato. O glitter que a gente fala é para tirar o grosso, não tem como tirar tudo, né? Mas tirar pelo menos o grosso com um pano molhado, algo assim, um papel que aí vai ser descartado pro lixo, entendeu? Porque o pano, você não adianta nada, você passar um pano, depois vai molhar para limpar um pano. Vai fazer o meu papel com banho. Mas o papel, sim, que tira o grosso e joga no lixo, que vai diminuir o impacto gerado quando você for tirar o glitter. Boa. Algumas dicas aí que dá para dar uma amenizada, né? Algumas empresas começaram até a fazer um tal de glitter ecológico. Eu não sei até onde isso é verdade ou se é só aquelas empresas usando o crescimento da popularidade do meio ambiente aí e para ganhar uma grana, ou se realmente tem os produtos que se decompõem legal ali, né? Sim, porque até o próprio termo biodegradável já é algo que a gente tem que ficar com o pé atrás. Porque você põe uma sacola lá, biodegradável, oxibiodegradável, algo do tipo. Vai degradar, mas vai se transformar em pedaços menores, entendeu? Uhum. Então o problema só vai ficar mais... aos nossos olhos vão sumir, entendeu? A olho nu desaparece o problema, mas o problema não some. Sim, como varrer sujeira para baixo do tapete, né? Exato. Nossa, eu achei muito interessante a questão dos cosméticos conterem esses microplásticos, assim, né? Com a questão da função esfoliante. E, nossa, será que era necessário ter microplástico nesses produtos, né? Sabendo que depois esse microplástico vai ficar no ambiente por sabe lá Deus quanto tempo. Não teria como, será, trocar esse tipo de material? Ou, sei lá, eliminar? É tão importante assim para a composição do produto final. Eu fiquei boba de ver. Sabonete, pasta. Não barato, né? Acho que é mais barato, né? A gente tem que pensar que o plástico, né, como o próprio nome diz, ele foi criado para ser algo moldável. Uhum. E, além disso, para durar muito tempo. E é mais barato também. Então, você põe isso daí, dura muito tempo. A gente consegue pôr qualquer formato que for. E é mais barato, dá nisso. Senhora. Mas você que, né, acho que vai usar mais esfoliantes, essas coisas de pele mais que a gente. Não vou ouvir o Daniel. Você pode reparar que você, às vezes está saindo agora, ainda está pouco, mas está tendo lá livre de biosferas plásticas ou microplástico, entendeu? Porque eu uso os cosméticos, eu nem tô sabendo que já tem esse tipo de tecnologia. Mas tem. Aí essas microesferas, esses plásticos em formato de esferinhas se chamam pellets. Esses pellets, eles são amplamente difundidos nos corpos d'água, principalmente no lavar da roupa. Então, por isso que a gente tem que deixar de utilizar tecidos sintéticos. Seja o nylon ou algo, aquele próprio elastano, algo do tipo, que faz o stretch também, né? Que deixa a roupa mais confortável. Mas, ao lavar a roupa, para você ter ideia, 30% a 35% dos microplásticos encontrados nos oceanos vem da lavagem de roupa, porque o próprio sistema de tratamento, né? Uma ETA, um ET, ela não dá conta do microplástico. Uhum. Então, acaba que essas microesferas, tratamento de água, devolve para os rios e do rio cai no mar. E do mar, oceano e por aí vai, entendeu? Uhum. Que coisa, né? Loucura isso, né? Tanto problema de tantas maneiras que a gente traz para o planeta, né? Para o ambiente, né? E o plástico
fato, como o Daniel comentou, aí tem toda essa praticidade e tal, né? O Aaron falou também do valor, né, do custo, né, que também tem isso, que barateia a produção, né. Eu lembro que muitos anos atrás, não sei, acho que até já comentei em algum outro episódio aqui, eu li uma reportagem na Super Interessante de uma moça que ela se desafiou a ficar um mês vivendo sem usar plástico, né, não ia usar Tupperware, ela ia no supermercado, não ia pegar sacola, mas além disso, ela, tipo, tinha que levar uma embalagem de metal para pegar, por exemplo, os frios que ela comprava na padaria, porque ela não queria utilizar o plástico, né? E foi uma loucura, assim, a vida dela, porque ela falou, não imaginava como a gente era dependente desse produto, né? Os frios, ela falou que ficaram duros mais rápido, teve uma série de problemas ali que a gente não imagina, né? Removendo, assim, o plástico do nosso cotidiano, e todo mundo achava que ela era louca, né? Que ela não queria usar plástico de maneira alguma, assim, porque ela tinha se desafiado a isso, né? E a nossa geração, a geração dos nossos pais, assim, já há muitos anos, a gente está completamente dependente desse produto, né? E como o Daniel comentou, que é um produto que tem essa duração enorme, de séculos aí, né? Até ele se decompor completamente. É que isso acontece, né? Porque ele se transforma nos microplásticos, né? É um problema que vai ficando difícil de ser resolvido e a gente vai jogando tudo lá para frente, né? Varrendo a sujeira para debaixo do tapete, mas daqui a pouco não tem mais o que fazer, né? Não vai ter mais tapete daqui a pouco, Flávio. Não tem tapete, a gente está debaixo do tapete junto lá, né? Exatamente. Pois é. E aí, Daniel, assim, pesquisando, né, um pouquinho sobre o tema, porque confesso que sou um pouco leigo nessa área, né, a gente se deparou com vários termos aí, né, envolvidos aí com os microplásticos. E alguns termos que eu vou citar aqui são bioacumulação, biomonitoramento, biorremediação e, por último, a Susan que mencionou esse, que eu não tinha encontrado, biomagnificação. Então, é bastante coisa aí que, às vezes, pode até dar uma confundida na galera, né? Mas se tivesse como você, na verdade, né, explicar o que são esses termos, acho que seria legal para dar uma clareada aí, né? Então, beleza. Vamos começar por bioacumulação. O que é bioacumulação? Bio, vida. A acumulação, então, vai ser um acúmulo de alguma substância em algum ser vivo. No caso dos microplásticos, como que um ser vivo pode acumular microplástico? Pode ser pela alimentação, ele pode assimilar através da respiração também, ou bebendo água. Então, mas a gente vai pôr isso dentro do ambiente marinho, que é onde acontece os maiores problemas. Então, pelo seu tamanho, o microplástico ele é facilmente assimilado por animais pequenos, desde o plâncton até os animais que eu trabalho. Algumas conchas, os poliquetas, alguns crustáceos, eles vão assimilar esse microplástico, que ele vai estar disponível na água. Então, um ser vivo bioacumulou. Então, a gente tem que pôr isso em mente. Bioacumulação é isso. A partir do momento que um animal, que aí já vai ser o consumidor primário, né? Vamos lembrar da cadeia alimentar bonitinha. Consumidor primário que vai comer primeiro o plástico, que é os vertebrados, depois vem os secundários. Eles vão se alimentar desse animal que já está contaminado pelo microplástico. E isso se chama biomagnificação ou magnificação trófica. Então, vida, magnificação é um aumento. Então, a partir do momento que que eu sou um peixe, como um camarão que está contaminado com microplástico. Só que o peixe, na sua vida, não vai comer só um camarão. Vai comer vários camarões que vão estar contaminados com microplástico. Então, esse camarão que está bioacumulado em microplástico, ao ser alimentado para um nível acima da cadeia alimentar, por isso que é magnificação trófica, é um aumento acima da cadeia alimentar. Então vai subindo. Então o peixe bioacumulou o microplástico que o camarão comeu a vida inteira, entendeu? Daí passa para o nível superior até chegar aos topos de cadeia. Tubarão, orca e nós seres humanos, que lá na frente a gente vai falar os achados dos microplásticos dentro de nós seres humanos. Então, biomonitoramento é o que eu faço. Eu utilizo seres vivos, levados em laboratório, a gente faz o quê? A gente os digere
em substâncias básicas, por exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, e a gente deixa na estufa por 2 dias. Depois a gente tira, o que acontece? A parte orgânica do animal se dissolve e fica inorgânica, que normalmente são os plásticos. Então ali que a gente conta e sabe que naquele ambiente pode estar com grande concentração ou não de microplástico. Então biomonitoramento é isso. Vida, monitoramento é utilizar um ser vivo para tentar meio que demonstrar como está o ambiente, que ele foi coletado. Já a biorremediação é a utilização de micro-organismos, podem ser bactérias, fungos, para controlar algum tipo de poluição. Já estão sendo testados bactérias e fungos que degradam plástico. Só que os trabalhos são em laboratório, então são em ambiente controlado e tal. A biorremediação tem a vantagem porque é de baixo custo, já são utilizados seres vivos, algo para a natureza é melhor. Porém, tem o lado ruim. Qual que é o prejuízo para o meio ambiente? Como é que eu vou pôr bactéria? Vamos supor que em determinada praia está lotado de microplásticos e eu vou pôr uma bactéria, um fungo ou algum outro micro-organismo na água para combater entre aspas, esse microplástico. Mas uma coisa é laboratório, outra coisa é meio ambiente. No meio ambiente, ele pode causar alguma doença, esse micro-organismo que eu pôr lá, pode virar algum outro problema além do microplástico, entendeu? O problema da biorremediação é isso. Então, ainda mais para o microplástico. Então, o microplástico ainda não tem um biorremediador, vamos pôr, natural, que é o que eu falo, tipo assim, no meio ambiente. No laboratório, tem, porque é controladinho, certinho. Agora, no meio ambiente, não. Olha que interessante isso, esse questionamento, né? A gente sempre vê algumas matérias falando, né, de bactérias degradadoras de plástico e tal, e muita gente começa a enxergar isso como uma solução, né, uma luz no fim do túnel e tal, mas me remeteu até um pouco à questão das espécies invasoras, né? Porque você vai introduzir uma espécie que não é natural daquele ambiente ali, e isso geralmente traz consequências, né? Como as próprias espécies exóticas invasoras, né? Exatamente. Então, a gente não sabe o grau de impacto que pode causar. E também, qual é o problema? Alguém já, quando eu converso, mas eu li que já acharam alguma coisa lá que come plástico. Então, eu acho que as pessoas procuram uma saída para não mudar o estilo de vida, entendeu? Porque o principal impacto, o principal causador da poluição somos nós seres humanos. Então, a gente nunca preveniu, sempre remediamos. A gente nunca fez nada para prevenir. É sempre assim, a gente sempre dá um jeito e deixa as coisas fluírem. E, infelizmente, essa questão do plástico não é tão fácil assim. Então, não tem aquela mudança de comportamento que seria o mais importante, né? Exato. Daí eu lembrei que eu mencionei, né, que as estações de tratamento, né, eles não dão conta do microplástico. Teve um menino lá do Sul, 16 anos, ele ganhou um prêmio mundial que ele inventou tipo um filtro de microplástico para pôr em estações de tratamento. Brasileiro, menino lá do Sul. Uhum. E ele tá até patenteando isso daí e tal, que é uma ideia boa que, imagina o quanto que vai dar certo, o quanto de estações de tratamento que tem por aí, entendeu? Sim. Pois é, uma puta ideia mesmo. Show de bola isso. Eu queria comentar, né, que a gente tem um episódio bem interessante, onde a gente comenta a questão de biorremediação, saneamento básico, questão de utilização de microalgas, que é o episódio 21, né, com Adriano Marcello. A gente comenta bastante como poderia ser feita essa questão de biorremediação nas estações de tratamento de água, esgoto e tudo mais. Então, acho que também vale a pena até para complementar, né, esse tema que a gente está discutindo aqui agora. E antes de mudar de tópico, Daniel, a gente estava conversando esses dias, eu e o Flávio, e eu fiquei com uma dúvida quanto à questão do termo bioacumulação, porque realmente o microplástico, ele se acumula no organismo, porque eu vi alguns locais falando que não. Até tem um documento da FAPESP, eu cheguei até a mandar para o Flávio, que comentava que a questão do microplástico, ele não acumulava, porque as partículas, elas eram assimiladas pelos organismos, mas cedo ou tarde elas eram excretadas. Como que funciona isso, então? Você tem uma ideia, Daniel? Mais então, questão de curiosidade minha mesmo.
Não, sem problemas, estamos aqui para isso. Então, a questão do cedo ou tarde, qual é esse tempo, entendeu? Até lá, cedo ou tarde eu acho que é meio, como posso falar, vago. Um exemplo, por exemplo, já foi encontrado em fezes humanas microplástico. Ah, sim, foi até o que eu comentei para o Flávio, então foi excretado. Exato. Mas, por exemplo, foi encontrado no pulmão nosso também. E não vai ser excretado isso. Certo. E na placenta também, né, E Flávio? na placenta, tanto que é chamado, o nome do artigo científico é até plasticenta, Olha só. que eles usaram, fizeram um homônimo aí brincando. Uhum. Mas o meu projeto é justamente saber se esses animais que são base de cadeia trófica estão retendo o microplástico disponível no ambiente. Uhum. Como eu trabalho com organismos bentônicos, ou seja, que são associados a fundo, vão para o fundo do mar, o microplástico que está ali no fundo do mar, se eles estão assimilando ou não. E lembre que a assimilação não é só digestão, né? Não é só ao se alimentar deles, é o respirá-lo ou engolir involuntariamente. Certo. Entendeu? Então, o problema maior é isso. A gente não sabe ainda direito. Tudo que está fazendo de microplástico no mundo está sendo pioneiro. Entendeu? Eu não sei, por exemplo, quantas partículas. Eu estou falando eu não sei, mas estou falando eu não sei com um pesquisador que a gente não sabe mesmo, que a gente está fazendo estudo de tudo quanto é jeito para tentar ver. Por exemplo, quantas partículas de microplástico tem que ser ingeridas por X bicho para fazer mal? Onde que elas vão estar? Então, por exemplo, vamos supor nós seres humanos. Tem um estudo canadense que fala que a gente ingere de 75 a 120 mil partículas de microplástico por ano. Vamos supor que é 100 mil, beleza. Se essas 100 mil ficar no pulmão, o que pode afetar? Mas e essas 100 mil no estômago, em outros órgãos, entendeu? Cada quantidade e sua nocividade, né, o quanto que ele vai fazer mal, ainda não se sabe. Então, demanda muito estudo ainda para saber o quão mal que faz. Claro que faz, né? Comer plástico vai fazer mal para os seres vivos, né? A assimilação do microplástico, mas o quão mal que faz? Só o microplástico, né? Que é o próximo tópico, a gente vai até falar de impactos, né, na vida marinha, essas coisas, e lá eu vou entrar em detalhes sobre isso. Qual o maior perigo do microplástico no mar? O que ele pode ocorrer? O plástico em si. Eu vou falar uns tópicos bem legais que vai dar uma luz para todo mundo para ver o quão grande esse problema que temos no mundo todo, né? Certo, Daniel. Que coisa. Foi interessante esse gancho que a Susan puxou aí. A discussão é bem interessante porque, de fato, o artigo trazia isso, né? Levantava isso da substância ser excretada e tal, mas realmente tem essa questão, né? De acúmulo no pulmão, né? Aí já muda um pouco de figura o negócio, né? Na placenta, como já foi encontrado em alguns casos aí, né? E muito se pensa também, né? Acho que a maioria das pessoas associam o microplástico, o acúmulo do microplástico em corpos d'água, né? Rios, mares, né? Oceano. Mas nessa mesma matéria que a Susan comentou, da FAPESP, mencionava a presença dos microplásticos no ar, né? Então, verdade, que a gente está respirando microplástico. Tem na água da torneira. Eu tenho até a lista aqui que falou no artigo: sal marinho, já foi encontrado no mel, na cerveja. Aron, você tá tomando plástico de fim de semana. Ferrou, meu corpo é 3/4 de plástico. Tô no óleo, bicho. Pois é. E claro, também nos peixes, né? E frutos do mar ali em contato com a água. E, por consequência, o homem que consome esses peixes e frutos do mar, né? E nas fezes humanas também, como o Daniel já comentou. Então, eu acho que não deve nem existir nenhum tipo de ambiente que esteja isento de plástico, né? Mas aquele negócio, né, mano? O que vai e volta nunca fez tanto sentido, né, velho? Você tá atacando um bagulho no ambiente, você tá comendo de volta, irmão. Não importa. Verdade. É complicado. Comendo, estamos com agrotóxico e plástico agora. Não existe essa de jogar fora, bicho. Literalmente. É verdade. A gente se alimenta da própria poluição que geramos. É pensar bem assim. Pois é.
Eu achei muito interessante, Daniel, que você comentou sobre a estratégia de monitoramento do trabalho que você faz aí, a maneira como faz para calcular a quantidade de microplástico nos organismos e tal. Isso faz parte do seu projeto, né, do seu trabalho, né? Você tem como falar um pouquinho mais para a gente, assim, sobre como é essa prática, essa parte aí? Eu fiquei curioso aqui. Então, o nosso laboratório aqui da UFES, eu faço parte do laboratório de malacologia, que é o estudo de moluscos. Eu sou orientando da professora Mércia, e ela sempre trabalhou com essa questão de biomonitoramento. Foi de muito tempo de TBT, você lembra do TBT? Que é o tributil estanho, que era utilizado, né? Até então dizem que sumiu, mas ainda tem um pouquinho, que é utilizado em tintas bioincrustantes, né? Então, tinta em casco de navio, plataforma, essas coisas. Então, ela trabalhou sempre com biomonitoramento dessa substância. Com o decaimento desse uso, mas com o surgimento dessa nova questão dos microplásticos, ela começou a focar e está focando nisso. E eu entrei lá no laboratório dela também, que eu gostei muito da ideia. Então eu usei o tempo que eu já trabalho com esses organismos e aprendi essas coisas novas. Estou aprendendo cada vez mais com ela e com a galera lá do laboratório. Então lá no laboratório a gente utiliza principalmente, né, moluscos, né, já que o laboratório de malacologia, para ser um bioindicador ambiental de microplásticos em determinadas regiões. Então a gente usa muito daqui principalmente da capital aqui, que é Vitória, né, no Espírito Santo. E então a gente pega esses animais, então, por exemplo, um gastrópode de um bivalve, a gente leva para o laboratório, de lá a gente retira a parte mole, que é a parte orgânica, né, e dissolve. E lá depois a gente conta os microplásticos que ficou. Então a gente separa por cor, tamanho e depois, no final das contas, que é o último processo, que vocês que leram artigos, né, sobre microplástico, vocês devem ter visto que tem o Raman. Raman é um aparelho que ele vai detectar qual polímero de plástico ou desse microplástico, no caso, que está nesses animais. Então, por exemplo, plástico nada mais é um nome genérico de uma família de polímeros. Então tem o PET, tem o PVC, tem o propileno, tem vários polímeros de plástico. Então esse aparelho vai falar qual que é o microplástico que está em maior abundância encontrado em determinado organismo, entendeu? Aí, com isso, você consegue identificar mais ou menos qual é a fonte poluidora, tipo, que tipo de material... Que tipo de material plástico está em maior quantidade no meio ambiente. E, normalmente, o último estudo que saiu lá do laboratório foi o PET. Olha. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria no PET também, que geralmente é o campeão mesmo, né? Exato. O PET é utilizado basicamente em embalagens, né? Então, é o que a gente mais vê, né? Daniel, copo descartável, essas coisas, é PET também ou é outro Copo plástico? descartável, se eu não me engano, os descartáveis são, acho que é propileno. É porque são tantos e é tanta sigla. É, muita coisa, né? Mas esse mais comumzinho, porque eu falei, caramba, mano, o bagulho perde pro PET ainda pra você ver. E ó, que tem nego que no trabalho que usa 4, 5, 6 copinhos descartáveis por dia pra beber água, né? Eu fico louco da vida. Porque o polietileno e o polipropileno, polietileno e polipropileno, eles são os mais utilizados em descartáveis e embalagens plásticas, entendeu? Então, não sei dessa lista enorme aí que eles podem ser usados, qual que tem um copo plástico, entendeu? Tem muita coisa, né, cara? Nossa, absurdo, demais, cara. Absurdo. Nem quem trabalha com essa coisa de plástico grava. Então. E tipo, você tem ideia, o PET é um tipo de polietileno. Tem vários tipos de polietileno. Então, tem vários tipos de polipropileno, de poliamida, PVC. Nossa Senhora, é de perder de vista. Doideira. Pois é, que loucura. Bom, vamos então passar para o próximo tópico aqui. Como a gente comentou, né, do pessoal pensa em microplásticos e já associa ao ambiente aquático, aos mares. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Quais são as consequências, né? Se é que a gente já tem uma dimensão disso, ou melhor, se é que os pesquisadores, cientistas já têm alguma dimensão disso, de qual seria a consequência do acúmulo de plástico em ambientes aquáticos, né? Para a vida marinha e para o planeta como um todo, né? Então, o 2 a gente já mencionou
mencionou, que é a bioacumulação e a biomagnificação ou magnificação trófica. Tem também a própria ingestão do plástico, já é algo ruim, que causa normalmente intoxicação pelo bisfenol A. O que o bisfenol A, como que ele age? Ele é um disruptor endócrino. O que é um disruptor endócrino? São substâncias químicas, né, no caso pode ser o plástico, que vai interferir nos hormônios. Então, pode causar falha na comunicação dos hormônios, distúrbios. Então pode causar esterilidade, alguma malformação no crescimento. E o plástico em si, dentro do organismo também, pode causar morte por inanição, porque o plástico vai ficar ali acumulando no estômago, no trato digestivo do animal. Com isso, ele não vai conseguir se alimentar de algo, né? Então a inanição vai causar desnutrição. Logo, com o tempo, ele morre. Então o plástico em si já é algo, né, ruim para os seres vivos. Outra coisa também, o plástico pode servir de vetor para substâncias tóxicas que estão presentes nos mares. Então o mar, todo mundo acha que lindo, água cristalina, mas o mar tem várias substâncias, alguns metais pesados e alguns poluentes que nós chamamos de POP. O que é POP? São poluentes orgânicos persistentes. Esses poluentes orgânicos persistentes são principalmente exemplificados pelos agrotóxicos. Então, nossa, Daniel, agrotóxico no mar, no oceano, sim, a gente tem que sempre lembrar. Nas minhas palestras eu sempre falo, tudo que cai no rio vai para o mar. Então, o plástico no mar vai servir como um vetor também dessas substâncias. Então, já não basta o próprio plástico, ainda a contaminação do plástico por essas substâncias. Mas aí muita gente me pergunta, mas Daniel, o plástico, uma das características não é que ele é inerte, ele não deveria acumular substância química. Mas só que a gente tem que pensar que no mar, com o tempo, até uma semana já, se cria um biofilme. O que é um biofilme? Pequenos micro-organismos que vão fazer um filme em volta, vão envolver os microplásticos. Então, eles também vão ser contaminados por esses POPs, e vai ajudar a deixar esse microplástico, entre aspas, mais potencialmente poluidor. Então, os agrotóxicos, por exemplo, ele tem alta resistência à degradação, alta taxa de contaminação e causa vários problemas de saúde. Então, já vamos somando aí, o plástico, que já é o problema, mais esses POPs, beleza? Aí, continuando. Lembra da bioacumulação? Então, o animal já vai se acumular dessas substâncias, que só o plástico já é ruim, vai se acumular ainda dessas substâncias químicas que o microplástico pode trazer e pode passar para os outros animais que estão acima deles na cadeia trófica. E a última questão do plástico no meio ambiente que é importantíssimo falar é a questão das redes de pesca. Aí você vai falar, mas redes de pesca, Daniel, o que tem a ver plástico e tal? As redes de pesca são, sua maioria, feita de nylon. Nylon, que faz o tecido sintético, faz também as redes de pesca. O nylon é de poliamida, é um tipo de polímero plástico. Então, ele vai causar as mortes de animais ou por a própria ingestão ou pela pesca acidental. Então, o plástico, a gente tem que pensar num todo. Não é só o se alimentar, mas também ele no ambiente vai causar mortes de outras maneiras, entendeu? Então, é um problema global. Então, uma poluição que é causada aqui vai ser junto de outros lugares e vira um problema global. E esse que é o maior problema do plástico. E além, como vocês bem falaram, que é pelo ar, então o transporte dele está sendo levado tanto por mar, tanto via aérea, vamos pôr, né, brincando aí, via aérea ou via marítimo. Então o plástico está sendo disseminado no mundo todo. E só uma curiosidade que eu sempre falo também, quando a gente fala de plástico e poluição dos oceanos, nos Estados Unidos, no lado da Califórnia, tem uma ilha de plástico a quase 1.000 quilômetros da costa. Mas eu falo uma ilha de plástico, mas é uma ilha enorme de plástico. É maior, por exemplo, que o estado do Amazonas, aqui do Brasil, que é um grande depósito de lixo do Pacífico. Então, por confluências de correntes, esse lixo, proveniente de vários lugares do globo, ficam ali girando
e forma uma grande ilha, que fica localizada exatamente entre o Havaí e a Califórnia. E outra coisa, para cada 100 plásticos no oceano, um vai estar boiando, o resto vai estar no fundo do mar. Então você imagina que uma ilha maior que o estado do Amazonas já é grande pra caramba. Então imagina o resto que está no fundo do mar. Então a gente tem que pensar que o problema é bem maior do que a gente vê, né? Que loucura isso, hein? É realmente só a ponta do iceberg, né? Pode ser usado como exemplo essa ilha aí também. E além disso, Daniel, você comentou, né, do deslocamento, também tem esse grande problema, né? Quer dizer, o microplástico é um pequeno grande problema, né? Porque como são partículas muito pequenas, o deslocamento delas se torna uma coisa muito fácil, né, através do vento, né, através de correntes marítimas e tal, né, e acaba atingindo até alguns locais que são bastante afastados da urbanização, né. Você comentou dessa ilha, né, entre o Havaí e a Califórnia. Aqui no Brasil também, no sul, tem uma praia em que foi encontrado uma grande quantidade de microplástico, é uma praia bastante afastada, assim, que não é uma praia frequentada e tal, então não quer dizer que se tem muito microplástico num ambiente, que as pessoas foram ali, jogaram lixo ali, descartaram lixo de maneira inadequada ali, né? Pode ser que realmente a coisa tenha se deslocado, né? E nesse mesmo artigo que falava sobre esse lixo, esse microplástico acumulado na areia e tal, eles encontravam coisa de 2 metros de profundidade, assim, né, enterrado o microplástico. E então fiz essa associação também com esse lance da ilha de lixo que você comentou, né? Uma pequena parte só está na superfície, mas tem muita coisa que a gente não está vendo, né? Mas é exatamente esse o problema. Por ser pequeno, ele é de fácil assimilação e fácil, vamos supor assim, locomoção, entre aspas, falando. Então, esse daí é o maior perigo que ele tem. Nenhum lugar está livre de microplástico, entendeu? Até a própria Yasmin, que me indicou, também mandou um abração para ela. Ela é presidente dessa ONG que eu faço parte, o Instituto Últimos Refúgios. E nessa campanha do Dia Mundial da Limpeza, a gente falou, né? A gente até se atentou, vamos pegar o lixo pequeno, deixa uma galera pro lixo grande, que é mais visível, mas vamos focar no lixo pequeno, que ele vai mais facilmente chegar no mar do que um lixo maior. Então, claro que a gente pegou de todos os dois tipos, né? Mas eu pedi para dar um foco nisso também, para a galera já começar a se atentar. Então, nesses trabalhos, por isso que é muito importante esses trabalhos de educação e conscientização ambiental. É a gente levar essa informação para a população, que um simples lavagem de roupa está contaminando os mares. Se eu jogo um lixo, mesmo morando no interior, mas se o lixo parar no rio, provavelmente ele vai para o mar. Então é entender que qualquer lugar a gente tem que fazer o nosso papel como cidadão, porque a galera acha que só porque a gente é biólogo, é nosso papel só de fazer, participar de mutirão, de jogar lixo no lugar certo. Já ouvi isso, já. Porque você é biólogo, você que tem que jogar lixo certo. Não, eles moram em sociedades, cara. Então, essas campanhas que o Último Refúgio faz são bastante importantes, e outros lugares e outros ONGs também fazem. Então, isso daí é muito importante. É a melhor medida, né? No final a gente vai falar sobre essas medidas e tal, e eu vou focar muito, principalmente nessa área aí. Legal. Não, e a responsabilidade é de todo mundo, né? Independente da profissão que a gente tem, beleza que o biólogo está mais engajado nisso, mas todo mundo vive no mesmo planeta e vai sofrer as mesmas consequências, né? Tendo abraçado ou não as causas, né? Então é bom que todo mundo abrace, né? E ainda voltando um pouquinho sobre a questão do microplástico nos oceanos, você já falou bastante das consequências e tal para a fauna, né? Para o ecossistema ali, mas me passou uma coisa na cabeça aqui que eu até anotei para comentar. Você acha que os animais filtradores, né, como esponjas do mar, moluscos bivalve também, né, tem diversos outros animais filtradores aí, será que eles sofrem mais com essa quantidade de microplástico no ambiente do que consumidores secundários? Muito bom você ter feito essa pergunta. No meu projeto de mestrado, eu vou utilizar algumas guilda trófica. O que é guilda trófica? É a classificação do modo de alimentação.
Então, eu vou classificar os bichos como filtradores, carnívoros, depositívoros, suspensívoros e tal. Nisso daí eu vou conseguir ter uma base para falar. Mas, por exemplo, que nem a gente falou você falou de moluscos bivalves filtradores. Exemplo, ostras e mexilhões. Eles já filtram tudo de ruim da água. Tanto que eles são amplamente utilizados, principalmente o mexilhão perna-perna, ele é amplamente utilizado para saber a questão de metal pesado na água, né? Então, com certeza, eles também retêm muito microplástico, entendeu? Tem que pensar também que, por exemplo, tem conchas que estão enterradas no sedimento e elas estão ali em contato mais íntimo, entre aspas, com o sedimento contaminado. No caso, vão pôr microplástico. Então, pode estar havendo a assimilação acidental, entendeu? Ao passo que os filtradores também. Pode estar sendo acidental. Acidental é porque eles só abrem as válvulas, né, para se alimentar. Então acaba tendo essa assimilação acidental entre os animais, entendeu? Tanto que tem alguns trabalhos que já estão começando a fazer com alguns animais que fazem busca ativa, né, que realmente eles forrageiam, para ver se eles conseguem distinguir microplástico, o alimento com e sem microplástico, entendeu? Para falar se eles não dão preferência a alimentos com microplástico ou sem, entendeu? Ainda estão fazendo trabalhos em laboratório para tentar entender isso daí, sacou? Legal, pô, interessante, hein, essa abordagem. Demais. Eu lembrei de um trabalho que eu vi, né? Porque além da questão do microplástico estar indo na água, a gente tem os pedaços maiores, né, de plástico, por exemplo, sacolinhas e tudo mais. E aí eu lembrei até, achei bem interessante um trabalho que eu tinha visto que mencionava, por exemplo, alimentação de animais marinhos maiores que acabam ingerindo plástico por pensar que porque o plástico na água pode se assemelhar morfologicamente a uma presa, e também a questão do cheiro do plástico, né? Talvez seja até o cheiro desse biofilme que o Daniel comentou, né? Será? É isso que eu ia te falar. Com uma semana já, o plástico ele vira um substrato, né? Algo que ele pode aderir. Então, esse biofilme são principalmente feitos por microalgas, entendeu? Ou esse cheiro pode se parecer com o que as tartarugas se alimentam, entendeu? Sim, então. Vamos supor que o teste foi esse artigo foi feito com tartarugas marinhas. Então, pode como o artigo lá demonstrou, que o cheiro às vezes até é o maior trator, entendeu? Muito interessante essa questão, né? Porque eles acabam comendo esses pedaços realmente imaginando que é o alimento, né? E eu ainda lembro que parece que tinha uma porcentagem muito grande, se não 100% das tartarugas que foram avaliadas tinham plástico no estômago, né? Uma coisa muito triste, assim, pensar que elas estão comendo sem saber, né? Então, além do microplástico que está ali na água já, a gente tem os pedaços maiores também para se preocupar. Exatamente. Tanto que tem a classificação, né? Macro, meso, micro e nanoplástico. Macro é de 25 milímetros de comprimento ou diâmetro para cima. Meso, entre 25 e 5 milímetros de comprimento ou diâmetro. Microplástico, de 5 milímetros a 1 micrômetro de comprimento ou diâmetro. E nanoplástico é abaixo de 1 micrômetro. Até essa questão do nanoplástico, eu tinha visto também que, pelo tamanho, a gente poderia estar até transportando nanoplásticos na corrente sanguínea, né? E atingindo vários órgãos. E sabe-se lá Deus o que isso poderia causar, porque afetar vai, obviamente, né? Mas acho que ainda não tem tanto estudo quanto a isso dos nanoplásticos. Sei lá. Isso é bom, isso é ruim, né? Pelo menos a gente não pensa no todo mal ainda, mas depois que a gente começar a ver que o negócio é mais embaixo, né? Já pensou na corrente sanguínea? Mas é bizarro. Vou falar umas curiosidades, por exemplo. Não do nano, vou falar do micro. Já foi encontrado um microplástico em anfípodas. Anfípodas são como se fossem pequenos camarões nas fossas das Marianas, a quase 11 quilômetros de profundidade nos oceanos. Foi encontrado microplástico dentro de anfípoda. Foi encontrado microplástico no topo do Everest. Neve com microplástico na Antártida. Então a gente tem que pensar que está em tudo quanto é lugar mesmo. Se nos extremos está, imagina aqui no meio de nós.
Exatamente, tá em tudo quanto é canto do planeta. E como a gente já comentou, né, é muito tempo de plástico no ambiente, é muito tempo que vai durar ainda esse plástico no ambiente, né, tempo de decomposição dele e tal, e ainda é pouco tempo, né, de pesquisa, e assim, já são vários anos, mas ainda é pouco para saber, né? Acho que o próprio termo microplástico não é tão antigo assim, né, Daniel? Isso, exatamente. É o que a gente até brinca. É um problema antigo, mas pouco conhecido e está sendo mais estudado por agora, que a galera está vendo que realmente é uma preocupação grande. O plástico ele foi criado no final do século XIX, mas ele foi amplamente difundido mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, de lá para cá, então pega aí 1945, vamos pôr 1950 até hoje, vamos pôr uns 70 anos, aí que ele foi disseminado inconsequentemente no meio ambiente. Então, o seu destino é errado, a sua fabricação ajudou, mas o destino é errado. Então, tem sempre balanços, né? Então, se antigamente já tivesse essa ideia do problema que ele poderia causar, talvez hoje o impacto que ele gera seria menor. Claro que não em proporções, né, gigantes, mas pelo menos a galera já ia estar sabendo. Então, é como eu falei lá, vai ser bom para quem está trabalhando com isso que os trabalhos vão ser sempre usados como base, né? A gente até fala no laboratório. A única coisa que a gente pode tirar de bom nisso é que os trabalhos que a gente faz vai ser sempre citado. Mas é de uma causa muito ruim, que é essa questão do microplástico, que cada dia a gente está descobrindo coisas novas e cada vez mais amedrontadoras. A gente saber o quão mal que a gente está fazendo para nós mesmos, né? E para os outros seres vivos também. É verdade. Pois é, pelo menos vai ter bastante citações aí para vocês, né? Com esses trabalhos. E o Ribas, ele não está aqui hoje nesse episódio, mas ele gosta sempre de comentar, fazer essa brincadeira, né? Que do ser humano sendo extinto e tal, deixando o planeta em paz, né? Quer dizer, mesmo que isso acontecesse de uma hora para outra, a gente ainda ia deixar um belo de um legado aí para as espécies sobreviventes ainda, né? Ia demorar muito tempo, né? Para conseguir se livrar de tudo isso, né? Dessa nossa pegada aí, né? Sim, até você falou muito tempo de plástico, eu lembrei que teve uma matéria aqui, acho que foi ano passado, acharam uma sacola, não lembro de qual produto que era, mas tinha um ano lá, né? Acharam aqui em Vitória, de uma sacola de 1900 acho que era 1950 e alguma coisa, que aí depois foram olhar a fábrica onde era no Rio de Janeiro. Então só você vê o tempo. Só dali já tinha uns 60 aninhos, 70 de duração. Então imagina o quanto que ela ia ficar mais tempo ainda no ambiente marinho. E era capaz dela estar usável ainda, para dar para você carregar uns negócios dentro ainda, né? Pois é. Eu lembro que alguns anos atrás saiu uma página, publicou uma foto de uma embalagem da Colinos, aquela pasta dental, né? Eu ia falar disso daí agora. Que já não é produzida há muitos anos, né? E o negócio estava lá, firme e forte ainda. Que nem o Arão comentou, né? Como se alguém tivesse jogado há pouco tempo ali no ambiente, né? Se não tivesse, acho que validade o creme dental, se tivesse um pouco dentro, dá pra usar ainda, porque o bagulho tava protegidinho, né? Não, e além dessa pasta dental, ainda lembro que saiu também, isso foi, a pasta foi aqui no Brasil, né? Aliás, o tubo da pasta, né? De um iogurte, mas, né? Também, então, eu não lembro exatamente o que era, se era um iogurte, um copo d'água, mas acho que talvez era um iogurte mesmo, que aí era bem mais antigo, mais ou menos como o Daniel comentou dessa sacola aí, de décadas, assim. Eu acho que era aqueles copinho meio que parece hoje em dia aquele que os caras querem fazer coisa retrô, esse iogurte grego de hoje em dia, um copinho meio retrô, parece aqueles antigos assim mesmo. É verdade, acho que era isso mesmo. Quer dizer, então são exemplos bem palpáveis aí, né, de quanto tempo dura. Às vezes a pessoa joga um negócio no ambiente ali, né, e esquece aquilo, não dá muita importância, mas olha o tempo que o negócio está aí no ambiente, liberando, né, partículas pequenas, soltando microplásticos aí no ar, na água, na areia e prejudicando as espécies que entram em contato, né. Bem preocupante. Teve uma vez uma palestra que eu dei que quando eu comecei a falar que essa questão até da alimentação da gente e tudo, aí uma mulher falou assim pra mim, então, Daniel, o que a gente pode comer? Porque realmente, o que a gente
Porque eu falei, né, a questão, além da gente estar ingerindo microplástico, também tudo que a gente usa tem o plástico. Aham. Então, aí ela até brinca, o que eu posso comer? Eu vou ver de luz, não sei o quê. Mas realmente é preocupante, é difícil. Você vai no supermercado, por exemplo, quando a gente vai no Hortifruti, eu não uso aquelas sacolas do Hortifruti. Eu pego aquilo ali, jogo e ponho. Mas também eu vejo o outro lado do carrinho de compras. Tá tudo plástico. Se eu vou comprar um biscoito, comprar qualquer coisa, tá no plástico. Então, É. não tem pra onde a gente correr. Na questão da hortifruti ainda dá para você, né, dar um jeito ali. Às vezes você compra um mamão e você cola a etiqueta no próprio mamão, né, evita o uso do plástico ali, mas todo produto industrializado, ele vem embalado no plástico, né, realmente não tem como fugir, né. Exato. A gente tá refém disso, é a mercê dele. É refém mesmo, exatamente. A gente tem, então, mais um tópico aqui, que a pergunta é mais ou menos essa, né? O que dá para fazer, o que pode ser feito para reduzir esse problema, né? E o que tem sido feito, se é que tem alguma coisa que a gente possa fazer, né? Sim, eu até pegando o gancho ali falou do hortifruti, vegetal e fruta. O vegetal e fruta que mais tem cenoura e maçã, microplástico. Aí você se pergunta, como é que chegou neles? Vocês têm ideia de como é que chegou até lá? Eu não faço ideia. Não. Então, ele pode chegar por duas maneiras. Primeiro, pela água que abastece, né? E vai estar com microplástico. Pela raiz, a planta suga e chega até... A cenoura a gente até entende que está mais ou menos ali, mas para chegar tipo a maçã, que é um fruto, a gente tem que pensar que o microplástico fica ali um bom tempo. E tem a outra, que aí é quase um filme, mas é a parte que é realmente o que mais leva microplástico para o continente, para esses alimentos, é o seguinte: microplástico está em quantidades, né, hoje em dia exorbitantes no ambiente marinho. Com a evaporação, ele acaba chegando às nuvens junto com a evaporação, microplástico. E a nuvem chove, quando chega no continente, chove. E essa água cai com microplástico, que são sugados pelas raízes até chegarem, seja um fruto, um vegetal, uma herbácea, uma folhiça, entendeu? É assim que chega. Então, é saber que é bem sinistro. Pois é, parece coisa de ficção científica, mas que maluquice, né, cara? Não tem como fugir, né? Você vê que é bem preocupante. Exato. Mesmo, né? Olha só, muito interessante essa questão que o Daniel mencionou, porque eu acho que o pessoal não considera plantas como interagindo dessa maneira com plástico, né? Nossa, eu nunca ouvi falar disso. Tô bobíssima. Então. Aí você pensa, por exemplo, que falou o artigo da FAPESP falou, que no caso ela estava falando de animais, né? Mas a gente tem que pensar em seres vivos nem todo. No caso das plantas também. O quão de microplástico, e vamos supor que ela faz o transporte por seiva, né? Vão que tá aquela quantidade enorme ali, já pode prejudicar ou não. Então pouco se sabe ainda. Então, às vezes, tudo que sai agora, às vezes pode estar até equivocado em partes, entendeu? Mas como tudo na ciência, é bem aproveitado para fazer algo melhor na frente. Então, da FAPESP, por exemplo, eles falaram que realmente tem animal que vai excretar o microplástico. Realmente vai. Mas isso daí, se ele digerir. Mas e se ele respirar? Certo. E se ele outras coisas? Então, por isso que a gente sempre usa o termo assimilação. Entendeu? Não digestão, porque aí só dá a entender que é com medo que você pega um microplástico. Entendeu? Pega, é ótimo, como se fosse doença. Mas que você acaba o microplástico chegando em você, em determinados ser vivo, entendeu? Então o termo certo é assimilação. Me ocorreu uma coisa aqui também, você falou, né, sobre alimentação ou sobre respiração. Alguns animais talvez possam incorporar isso na pele, né, como anfíbios, alguns moluscos, como lesmas, né, como o negócio está no ambiente, no ar ali. Não sei como é que seria
o mecanismo, assim, se o organismo teria alguma defesa contra isso, mas talvez, como esses animais respiram pela pele, eles poderiam incorporar isso na pele deles também, né? Vamos supor a questão do nanoplástico que a Susan mencionou. Vai que pelo nanoplástico sim, entendeu? Uhum. Que é de um menor tamanho, né? Mas, então, por isso que requer muito estudo, por isso que tudo que sai de microplástico é novo, entendeu? Justamente por causa disso. Olha o quanto de ideias vocês já deram de artigos aqui para fazer, entendeu? Então é pensar que até vocês são da entomologia também ir para essa questão, começar a ver em trato digestivo ou em exoesqueleto, algo assim do tipo, entendeu? Nossa, eu tava pensando nisso agora, Daniel. Viu? Imagine só, com microplástico na seiva. O inseto sugador de seiva tá cheio de microplástico. Aí você não As falou da cigarras que estão cigarra? cantando Aí, ó. estão cheias de plástico. Viu? Pois é. Mas o que ela tá cantando lá é tira o plástico de mim, você não sabe. Por isso que mudou. É tipo nós com a cerveja, mano. Por isso que mudou o canto. Mesmo esquema, tem até a mesma cor a seiva. Nossa, mano, que associação. Exato. Eu pensei realmente nisso, porque eu nunca vi nada em relação à entomologia com essa temática de microplástico. Nossa, eu achei muito, muito importante isso. Ô, Susan, tem uma brincadeira agora aqui, mas que dá pra fazer. Tem a galera que fala do xixi da cigarra, que brinca, né? Do xixi da cigarra. É. Coleta o xixi da cigarra e vê se tem microplástico. Olá. Ah, deve ter, Pois porque é. se Que ela ela já tá... tira da seiva ali, já jorra pra fora, você já pega, aí ó, já te ajuda. Ela te ajuda a coletar a seiva, né? Gente, De fato, o Daniel comentou que são várias ideias para artigo e realmente é um campo bem vasto para pesquisa aí, né? Tem muitas áreas para pesquisar, né? Entomologia, a biologia marinha, né? Você pensar de tudo você vai poder que tenha ser vivo e microplástico, você dá para fazer uma associação, entendeu? A estudar, a se adaptar à área, por exemplo. Eu não vou me arriscar na parte da entomologia. Eu sei o básico para eu ter passado na matéria. Mas vocês estão mais aprofundados, já começa a pensar nisso já. Pois é. mas, ô Daniel, você comentou de um equipamento que consegue detectar o tipo de plástico e tudo. Esses equipamentos são muito caros? São, por exemplo, aqui no estado, se eu não me engano, só tem na UFES, Ah, sim. no prédio do petróleo lá, e eu acho que tem no IFES, que é o Instituto Federal aqui do Espírito Santo. Se eu não me engano, tem lá. Sei. Então são bem caros, mas eles são tipo um complemento chave do trabalho, entendeu? Eu podia muito bem publicar lá e falar, foi encontrado, tal, hipótese foi aceita, não sei o que, tal. Mas, beleza. E qual tipo de plástico é? Porque são um monte, entendeu? Então, o Raman, que é o nome desse equipamento, ele que dá tipo assim, um valor pro trabalho. Tanto que, por exemplo, esse que foi encontrado no pulmão, que usou o Raman. O que foi encontrado na plasticenta, na placenta com plástico, usou o Raman. Entendeu? Então ele que vai ser o que vai dar encorpar o trabalho, que vai deixá-lo mais significativo ainda, entendeu? Você dá uma média de quantidade de encontrado, o formato do microplástico que você encontrou e qual tipo de polímero é esse microplástico. A questão também que entra mais como uma limitação, né? Da gente ter pouco investimento para estar adquirindo esses equipamentos, e o que é uma pena, né? Porque é uma pesquisa muito importante e que deve ser feita. E a gente se esbarra aí em mais esse problema também, né? A questão do investimento na ciência. Exato, tem uns lugares aqui do Brasil que fazem parcerias com instituições do exterior que mandam material biológico ou já os microplásticos para fora, para eles lá usar o Raman e falar o que é, entendeu? Certo. Difícil, Então, né? é o que a gente cai aqui no Brasil sempre, né? Que a questão das ciências está sempre em último lugar. Daniel, vocês recebem muita resistência, pessoal que é mais antiambientalista e contra essa agenda ambientalista que taxa todo mundo de ecochato? Como é que é isso? Vocês têm essa interação, têm essa percepção
percepção ou não? Não, isso é total. Por exemplo, que nem eu até mencionei que já chegaram para mim com essa questão, que você é biólogo, por isso que você tem que fazer, ou por isso que você está por dentro, mas a informação tá aí. E você já tem que saber que lixo não é natural de um ambiente da natureza ou de um determinado lugar. Então, isso daí você já se espera de uma pessoa. Agora, de um microplástico, isso eu vou passar para a pessoa. Quando falo do microplástico, eu tô tendo até uma aceitação boa, entendeu? Eu uso meu Instagram como para divulgação científica. Já não tenho mais nada pessoal. Então, a galera até brinca. Que nem meu aniversário foi final de semana passado, meu amigo mandou foto até assim, parabéns comendo uma muqueca. Aí ele até brincou, muqueca de microplástico. Ele até brinca porque ele já sabe, ele nem da área ele é. Mas ele sabe que muitos animais marinhos estão contaminados. Então, Sim. tá tendo uma aceitação boa, a galera já tá entendendo. Já até a questão de um amigo meu que até é mestre cervejeiro de uma cervejaria, até propôs, Daniel, vou levar a água que eu utilizo para fazer cerveja aí para o seu laboratório para ver se tem microplástico. Então, tá sendo um pouco, mas sempre tem uns chatos. E fala assim, isso não é nada não, a gente vai dar conta do recado na frente. É o que a gente mencionou, que é a questão de não prevenir, né? Sempre remediar, deixar para depois. Então, e ficar sempre esperando alguém fazer alguma coisa, né? Isso. Então, contar com a sorte tá sendo assim. Porque a gente tem que entender que o plástico já não é mais um problema local, já é global. Então, ainda tem um pouco de resistência a algumas coisas assim, mas quando a gente remete trabalhos, não está tendo tanta resistência. Por ser um assunto novo, acaba que metodologias ainda a gente está propondo. Então, muito dos nossos trabalhos é de propor metodologia para saber extrair o microplástico, entendeu? De seres vivos ou de um próprio sedimento. Então é tudo muito novo, entendeu? Então eu posso estar falando coisa para você aqui que daqui 10, 15 anos já tem coisa melhor ou tá refutando o que eu tô falando, entendeu? Então como é tudo muito novo, para academia, para as revistas científicas está sendo bem aceito, porque é um assunto novo, precisa mesmo ser divulgado para embasar futuros trabalhos. Mas no meio da população em si, que seria a parte leiga, cada vez mais a galera que está participando de mutirões de limpeza, que a gente está lá presente falando, eu divulgando e quem trabalha com isso divulga também, a galera está se conscientizando cada vez mais. Pô, tem um amigo meu que manda foto tipo assim, juntei aqui tantas tampinhas de garrafa porque tem ONGs, né, que troca por cadeira de rodas ou por ração, castração para pets, enfim. Então a galera já está se empolgando e geral marca, fala, Mota, que eles me chamam pelo sobrenome. Mota, aqui, juntei tanto, tô indo em tal ONG, tô indo deixar em tal lugar. Então a galera, a gente vê que se adere é sempre os jovens. A gente até brinca, parece uma coisa de velho, né, falando dos jovens, mas querendo ou não, a gente tá aí para mudar o mundo, né, novas ideias. Então a gente leva isso para as escolas, leva para os jovens adultos, para eles chegarem lá na frente e isso ser disseminado. Então o nosso trabalho lá é disseminar conhecimento, falando dessas questões, mostrando o problema, e quando tiver soluções diretas, né, vamos supor, tem um microplástico que eu consigo tirar assim, a gente vai divulgar, mas até então tem outras coisas que a gente pode diminuir, que é esse tópico agora no final que a gente vai falar. É de extrema importância a divulgação, né? Dessa forma que você vai sensibilizando as pessoas, né? Vai convencendo as pessoas a mudarem de comportamento e tal. Não é nada muito extremo, né? Mas é a mudança de comportamento, né? Mas às vezes pequenas ações já fazem alguma diferença, né? Mesmo que seja local ali, né? Regional e tal, mas já faz essa diferença, né? Grande diferença. Eu até brinco, quando uma pessoa já fala, pô, Daniel, eu aprendi isso, já para mim eu já fiz o meu papel, entendeu? Então eu sei que essa pessoa vai replicar esse conhecimento para outra e por aí vai. Por isso que é tão importante o papel
até de vocês também, que vocês são divulgadores científicos também, usam humor para isso, que é muito bom. A galera, eu uso também, eu brinco muito nas palestras, no meu Instagram também eu faço as brincadeiras, porque a galera pega com humor na brincadeira e é conhecimento. Então, esse papel que a gente faz, que é estreitar os laços da academia com os leigos, com a população, isso é de suma importância, porque a galera fala, os leigos falam ciência e pensa que é muito longe dele, mas não, é todo dia. Todo dia a gente descobre algo novo. Todo dia ela tá circundando a gente. Então, entender que a partir dos leigos fizeram muita ciência, que começou o conhecimento empírico, né? Então a galera ainda não tem muito essa questão da ciência no que é ciência, né? O analfabetismo científico, que é um nome assim que falam, mas é muito presente. Tanto que a pessoa fala ciência e acha que é muito distante, mas, pô, é muito mais próximo que eles imaginam, né? Exatamente, sem dúvida. Eu queria reforçar ainda mais a importância disso, trazendo um exemplo de uma postagem que a gente fez. Vocês vão lembrar, meninos, uma vez que a gente postou lá uma foto de uma mulher lá no mar e uma tartaruga mordendo o braço dela. Vocês vão lembrar disso, né? Sim. E aí, a legenda tava lá assim: continua usando canudo pra você ver. Tá achando que a gente tá de brincadeira? Remetendo a tartaruga, repreendendo a mulher, né? Pelo uso do plástico. E assim, essa postagem teve um alcance muito grande. Mais de 6 mil comentários. Caramba. Se a gente pegar... Pois é, se a gente pegar, assim, passando o olho pelos comentários, você meio que assusta, porque a quantidade de pessoas que comentaram lá, que não viram a associação, não entenderam a legenda. O que o plástico tem a ver com a tartaruga? Não tem nada a ver isso. É uma coisa assim que você pensa, caramba, né? É um pouco assustador isso, essa falta nem de conhecimento, mas de ligação das coisas. Como o próprio Daniel já mencionou agora há pouco, né? Poxa, isso é divulgado, a questão do nosso lixo. O plástico é o nosso lixo. E tá aí no ambiente, como assim, né? E aí a gente fica assim, caramba, né? Parece que tá sendo tão divulgado, mas talvez não esteja sendo tão divulgado quanto tenha que ser mais. Porque aí eu penso nos comentários que eu vi lá e um monte de gente ainda menciona. No começo eu achei que era zoeira, mas tinha muito. Era uma porcentagem muito grande. E aí tinha lá o pessoal, pensei a mesma coisa, também não entendi nada. O que tem a ver? Fora as pessoas que nem se deram ao trabalho de comentar, mas que também não entenderam essa relação, né? Poxa, o que o plástico tem a ver com os animais marinhos? Então isso é preocupante, né, gente? Eu acho que aí seria um exemplo para a gente reforçar ainda mais essa questão da divulgação com algo que a gente vive num cotidiano de divulgação, né? Que, embora a gente fale, ainda precisa ser falado muito mais. E talvez até a questão que vocês mencionaram, né, de tá trazendo uma brincadeira ou tá trazendo um meme, e aquela imagem foi muito divertida, alcançou muita gente, e isso talvez tenha aberto os olhos de muitas pessoas, né, o que foi uma coisa boa. Mas realmente se assusta de ver. Sim. Mas, Suzana, eu penso assim, a divulgação realmente ela precisa ser mais forte, mais envolvente, né, alcançar mais pessoas. E eu acho que até vem crescendo bastante com o tempo, assim, com a popularização cada dia maior do Instagram, por exemplo, né, e de podcasts mesmo, né, que a gente estava até comentando sobre isso essa semana, né, acho que de 2019 para cá, principalmente depois da pandemia, né, no começo da pandemia surgiram muitos podcasts, né, então eu acho que a questão da divulgação científica, ela vem crescendo bastante, porém, tem a questão também das bolhas, né, as bolhas que eu falo principalmente nas redes sociais, né? Questão dos algoritmos e tal. Quando a pessoa não se engaja muito nesse assunto, a rede social acaba não entregando esse conteúdo para a maioria das pessoas, né? Posso dar alguns exemplos aqui. O Instagram da Biologismo, a gente segue basicamente só perfis de ciências e de biologia, né? E quando você entra naquele explorar ali, só aparece isso, né? Eu tenho uma banda. No meu Instagram da minha banda, a gente só segue bandas. E quando você entra no Explorar, também só aparece coisas sobre banda, sobre música, né? Então, o algoritmo, ele tem esse lance, né, de restringir muito, né? E cria essas bolhas. Então, se a maioria das pessoas não vai atrás da ciência, infelizmente, o algoritmo não entrega a ciência para essas pessoas, né? E, assim, falando
especificamente mais das redes sociais, né? Então aí fica o desafio para a gente furar essas bolhas, né? Tentar ir de encontro com o público, o pessoal leigo e tal, né? Com certeza. Mas sei lá, eu me assustei quando eu vi, sabe, essa questão, porque eu pensei, é o básico, né? A gente pode não mudar as ações, a gente não pode não fazer nada, mas como assim, né? A gente não tem nem consciência do que está acontecendo. É uma coisa meio complicada assim, de entender. Fala, caramba, como a pessoa não consegue associar que a poluição que a gente causa está atrapalhando, né, outros seres, tudo, a gente mesmo já falou que a gente está com microplástico. E o lance do canudo, né, especificamente associado às tartarugas, o vídeo lá em questão, ele viralizou muito, né? Muita gente viu isso, né? O vídeo específico da tartaruga, né, que foi o que gerou esse boom, né, de revolta contra canudos, fez com que várias prefeituras banissem os canudos e tal, ele rodou o mundo, né? Foi esse o grande start, né? Porque ele sensibilizou muitas pessoas, né? As pessoas ficaram assustadas, né? Tristes com aquela cena, porque de fato né? Um animal sofrendo com aquilo, mas é uma coisa que a gente vê não, mas que acontece todos os dias, né? Em vários cantos do planeta, né? Não só com plásticos macro, né, como é o tamanho de um canudo, por exemplo, mas também essa questão do microplástico que a gente está discutindo aqui hoje, né? Como é mais invisível aos olhos, passa mais despercebido ainda para a maioria das pessoas, né? Sem dúvida. Por isso que eu até acho que daqui vai entrar no último tópico aí, que é a questão de estabelecer programas de educação ambiental e conscientização ambiental é fundamental. Então, não adianta, por exemplo, só eu ir lá na praia e catar o lixo, mas não explicar o porquê. Por que o lixo está no lugar errado, beleza. Mas o que isso vai causar se eu não tirar dali? Então, dá um motivo, engaja mais a pessoa de querer fazer. Então, é o que eu vejo nesse projeto que a gente faz, tal, que a gente muda muito. Quando começou, da gente só catando, depois explicando por quê e para hoje. Mudou, aumentou muita gente. Então, todo mutirão, às vezes, a maioria das pessoas só da população em geral e não da galera ambiental. Então, além disso tudo, tem umas medidas até que eu deixei até aqui anotado, que eu ponho nos slides da palestra. Primeiro, que é aquela questão, tem os R's lá, 3R's, 7R's, agora deve estar para mais de 10R's, mas o principal, que é o reduzir, reutilizar e reciclar, a gente tem que manter isso sempre, tem que estar na nossa cabeça. Então, reduzir a produção e também o consumo de produtos plásticos, ou reutilizar o plástico, evitar os descartáveis. Então, um exemplo, que quando eu vou para o laboratório, eu tenho meu talher, minhas coisas lá. Já vejo gente dos outros laboratórios que pega plástico, garfos plásticos para se alimentar. Então, são coisinhas assim que num todo ajuda. Outra coisa, que é o que a gente mencionou, incentivar outros cientistas a aprender metodologias para trabalhar com microplástico. Porque vai preencher lacunas, né, do conhecimento que vai servir no final como um todo. Então, um trabalho que eu produzo aqui vai ajudar fulano lá, esse fulano que vai ajudar ciclano, e por aí vai. Também a questão de roupa. Tenta sempre pegar tecido orgânico. Nada de tecido sintético, porque, como eu falei, 1/3 do microplástico encontrado no mar vem da lavagem de roupa. Então, já é de grande valia. E tem até uma startup portuguesa, se eu não me engano, que criou quando você vai lavar uma roupa que é sintética, o tecido é sintético, tem tipo uma capinha que em volta e não deixa passar o microplástico. Então já meio que tipo uma bagzinha assim, que tem os porinhos, né, para lavar, mas ela funciona como um filtro. Então já estão se pensando em coisas para ser criado, para tentar minimizar essa parte. E no final que é adotar a economia circular, né, que é incluir esses processos de reduzir matéria-prima, redirecionar os produtos, pensando na reutilização e na reciclagem. O Brasil
ele é famoso pela reciclagem do alumínio, mas o do plástico deixa muito a desejar. Então eu vou deixar até umas dicas aqui. O plástico, por ficar muito tempo parado em galpões para ser reciclado, ele precisa estar principalmente apto à reciclagem. E como ele tem que estar limpo, então acabou de tomar um refrigerante, lava a garrafa e aí separa a tampinha para alguma ONG e depois pega o PET, se for descartá-lo, no lugar certo, com coleta seletiva. E um ketchup, pega e lava para depois jogar fora. Porque o plástico sujo vai atrair rato, barata e outros tipos de micro-organismos. E vai inviabilizar a futura reciclagem. Então, são coisas, até brinco, bobas, né? Mas simples, mas que é de grande valia lá na frente. Então, algumas dicas que eu deixo são essas. Então, tentar sempre consumir coisas com menos plástico, sempre tentar reutilizar, se possível. Pesquisa na internet, nem todo plástico pode ser reutilizado, isso daí é certo. Mas custa nada, garrafinha tal, se eu posso reutilizar ou não. Uma simples busca, você já vai estar se ajudando o meio ambiente e o mundo como um todo. E é isso daí que eu posso deixar para o nosso podcast de hoje. Perfeito, Daniel. Nossa, você trouxe ótimas dicas até fáceis da gente incorporar no dia a dia, que não, como você comentou, boba, simples, né? Não é nada radical, né? Ninguém vai precisar mudar completamente o estilo de vida, assim, mas são pequenas mudanças, pequenas ações que já vão fazer uma diferença, né? Exato. E lembrar também da sacolinha do hortifruti, não pegue. Leva bolsa de feira, leva caixa, isso daí não precisa, porque a maioria das pessoas o que fazem? Pega o fruto ou legume, põe dentro da sacola e dá um nó. Duvido que a gente chegue em casa e vai ficar desatando o nó para tirar as compras. Vai rasgar e jogar fora. Então... Exatamente. Exatamente. Bom, estamos encaminhando para o finalzinho já desse episódio. Alguns seguidores enviaram perguntas sobre o tema e um seguidor é o @siqueira_manu. A pergunta é: qual é a técnica mais eficiente de retirar o microplástico nos mares? Então, hoje em dia, o que acontece? Eles já têm principalmente que eu vejo na Europa, eles na praia, eles pegam grande quantidade de areia, passam como se fosse numa peneira para tirar o microplástico. Só que qual o problema? Eles acabam afetando parte da praia, a fauna que tem na areia da praia, e isso, então, não tem como fazer algo isolado, entende? Tipo, retirar o microplástico isoladamente. A gente já até mencionou hoje no podcast questão de biorremediação e tal, mas no ambiente em si não tem como, sem ter um impacto grande, a não ser que faça essa questão manual. No fundo do mar, aí já hoje em dia é impossível. É uma situação que não tem uma solução fácil, né? E além de não ser uma solução fácil, ainda pode trazer outras consequências, como o lance que a gente comentou da introdução de bactérias e tal, né? E, inclusive, falando de bactérias, a outra pergunta é dessa mesma pessoa, né, desse mesmo perfil, é se as bactérias podem fazer a eliminação do microplástico. Você já comentou um pouquinho aí no episódio, né? Exato. Os micro-organismos que eles estão utilizando como biorremediação é um fungo e uma bactéria, se eu não me engano. Mas os ensaios estão sendo feitos em laboratório. Então, é em ambiente controlado, é só a bactéria e o plástico. Beleza. Quando a gente leva isso para um meio ambiente, já são outros 500. Tem uma gama de variáveis que pode afetar esse papel desse micro-organismo no ambiente e o próprio micro-organismo não fazendo o papel dele no ambiente exterior do microplástico e causando até outros problemas. Então, por isso que o microplástico ele é um problema global, porque nem as remediações são fáceis. Mas, se a gente focar na questão de reduzir, reutilizar e reciclar, futuramente a tendência é diminuir a quantidade deles nos oceanos. Então, a última pergunta é @boanergesv, acho que é assim que pronuncia, não sei se é sobrenome, mas enfim. Tá perguntando se é uma ida sem volta isso, né? Se tem como mitigar, ou o que está ao alcance da pessoa comum e das instituições.
Acho que o final você já meio que comentou agora nessa última frase e tal, né? Mas e aí, o pessoal tem que pode esperar? Ficar meio pessimista ou não com isso daí? Lembrar que o plástico fica muito tempo nos oceanos, né? Então, no meio ambiente em si. Tem gente que fala de 400, 500 anos e tal. Então, é pensar que o que está hoje vai ficar durante muito tempo. Mas se a gente não diminuir o que a gente está produzindo, consumindo hoje, futuramente vai ter muito mais. Então, realmente, eliminar o microplástico é utopia, o plástico em si. Tanto que o último slide da minha palestra é isso. Plástico zero, utopia ou não? É utopia porque o plástico está presente na nossa vida, é mais barato, ele é utilizado em várias indústrias, ajudou o mundo a crescer em termos de indústria, globalização e tal. Mas não foi pensado o descarte dele, né? A forma correta dele ser descartado. Na época que foi feito, de umas décadas para cá, que tem a gestão dos resíduos sólidos, aí que eles começaram a pensar o que cada lixo vai fazer de mal e onde deve pôr. Então, o que a gente fizer hoje vai diminuir daqui centenas de anos o acúmulo desses plásticos. Mas o que está hoje lá, como respondeu até a pergunta de uma seguidora, vai ficar lá, infelizmente. Hoje em dia não tem nada que possa ser feito para eliminar o microplástico que já existe, mas tem como a gente reduzir, que é a questão do reutilizar, reciclar e até recusar. Também é um R importante. Recusa. Já leva os seus talheres, seu canudo, usa suas coisas que não são de plástico e já vai estar ajudando demais já. Exatamente, essas pequenas ações que a gente comentou, né? Bom, galera, então estamos agora na reta finalzinha aqui desse episódio incrível, cheio de curiosidades, muitas informações aí sobre um tema de grande importância aqui para o nosso dia a dia, para o nosso futuro principalmente. Mas então vamos lá para as indicações culturais, no quadro onde a gente indica um filme, uma série, um livro, uma música, o que der na telha da galera aí. E vamos começar por ele então, que nosso convidado que trouxe tanta informação para a gente aqui hoje. Você tem alguma indicação para os nossos seguidores, Daniel? Da indicação de 2 livros, um que é o Plástico, Seu Passado, Presente e Futuro, que é do autor Eun Jo Kim. Os asiáticos, como sempre, na vanguarda, né? Eles estão na frente até, a maioria dos trabalhos sobre esse assunto de microplásticos são deles. Então, esse livro vai te ajudar muito, que você vai entender, fazer o consumo mais consciente, o ciclo de vida, entre aspas, do plástico. Você vai entender o quanto que ele afeta a nossa vida e o seu destino errado, o quanto vai afetar mais ainda a nossa vida. E tem um outro que é Diga Não ao Plástico, do Dyer. Esse daí também é muito bom e ele vai utilizar também como reduzir o uso de plástico sem ser de forma radical, sem ser igual você mencionou, aquela mulher que quis ficar um mês sem plástico, você usar os plásticos. Aí ele dá 101 ideias simples para reduzir o uso de plástico no dia a dia. Então esse livro agrega muito mais das dicas que eu dei no final do podcast. Bacana, hein? Gostei das dicas. Já deixei anotado aqui, como de costume a gente sempre deixa na descrição do episódio, e esse eu vou dar uma caçada aqui, se eu acho uma promoção legal. Só vai que é bom. Susan, você tem alguma indicação hoje? Bom, como a gente falou bastante das cigarras, né, no episódio, eu queria indicar o perfil dos Cigarras do Brasil. Tanto para Facebook ou Instagram, nessas redes sociais, é um perfil bem bacana, né, que fala de cigarras do Brasil. E ele tem um diferencial bem interessante, porque é um projeto de ciência cidadã, né? Onde todas as pessoas que estejam interessadas em saber um pouco mais desses insetos, elas podem contribuir com registros, fotos, até o canto das cigarras. E isso, os pesquisadores do perfil, eles utilizam depois
nas pesquisas para monitorar, para fazer aí reconhecimento até de espécies novas e também para você conhecer as espécies da nossa fauna. Eu acho que é um perfil bem interessante. É mais ou menos como aquele Wikiaves, né? Eles têm uma plataforma onde você pode alocar lá, disponibilizar fotos, enfim, os dados que você tenha das cigarras que você avista na sua cidade e na sua região. Eu acho que essa é uma boa iniciativa, né, na questão de você tentar aproximar mais a ciência, né, das pessoas, a questão da ciência cidadã. Então é por isso também que eu indico esse perfil hoje, que é bem legal. Boa, é legal mesmo esse perfil, inclusive já contribuí com eles também. Olha! Tinha uma filmagem ali da PP, onde a gente fazia coleta aqui em São Carlos, e eu enviei um vídeo para eles lá do canto das cigarras e tal, com a localização, né, a localidade, né, então... Chique! Vai vendo. Gostei. Bom, vou deixar o Aron por último hoje, pra Obrigado. pensar lá. Já tá pensado faz tempo, irmão. Aqui não. Que pensa. Bom, a minha indicação, no último episódio eu indiquei um podcast com a temática indígena, né? E hoje eu vou indicar um filme também nessa área. É um filme que, quando o episódio for ao ar, acho que ele vai ter acabado de sair na Netflix. Ele chama A Última Floresta. Eu assisti no Itaú Cultural, alguma coisa assim, esqueci o nome agora, mas alguma coisa assim. E é um filme que fala sobre a tribo Yanomami, e ele fala sobre um pouco da cultura dessa etnia, né? Fala um pouco sobre até algumas mitologias deles e também sobre os conflitos com os garimpeiros ali da região, né? O povo Yanomami é um povo que sofre muito com esses conflitos, né? E voltou a sofrer agora, né? Recentemente, por causa dessa busca por ouro e tal, né? Então, é um documentário bem interessante, e o que eu acho mais legal dele é que ninguém fala português nesse documentário, é só na língua deles mesmo, né? Tem legenda, obviamente, senão a gente não entender nada, né? Mas eu recomendo bastante, que é bem interessante, gostei bastante. E aí, Aron? Bom, o meu de hoje é outro documentário, eu só tô dos documentários da Netflix, né? Eu vou zerar os bagulhos do Netflix, é a hora que acabar, tô ferrado, né? Mas enfim, é um documentário, mas ele chama Professor Polvo, que é basicamente um maluco que ele começa a fazer uns mergulhos e tal, e ele meio que fica brother, assim, entre aspas, de um polvo que sempre ele achava nos mergulhos dele, assim. Em um dos mergulhos que ele fez sem o tanque de oxigênio, ele percebeu que tinha um polvo lá que sempre quando ele tava mergulhando, ele achava esse polvo, então por isso que veio a vontade dele seguir o bicho, assim. Então ele fez amizade com o polvo, ficou brother. Ficou brother do polvo, ótimo. Ficou brother do polvo. Então, cara, eu nunca assisti esse, eu sempre vejo lá, já vi uma galera indicando, mas ainda não assisti, mas acho que eu vou tentar assistir, porque tem bastante gente indicando, dizendo que é bem legal mesmo. E é novo, acho que é do ano passado, cara, do ano passado isso daí. Ele é bem recente mesmo. Beleza, legal. Bom, a gente deixa tudo aí nas descrições, né, para direcionar a galera para essas indicações aí. E então a gente chega ao fim desse episódio. Quero, antes de fazer o encerramento, deixar aqui o nosso muito obrigado ao Daniel. Foi um prazer bater esse papo com ele e aprender tanto sobre um tema tão importante, né, de grande importância para a nossa vida, para o nosso futuro. E as portas estão sempre abertas, pode contar sempre com a gente em parcerias aí para divulgação científica, divulgação sobre os trabalhos de microplásticos. E é isso, Daniel, muito obrigado. Queria agradecer então o pessoal que aguentou a gente até aqui. Esse episódio foi um pouquinho mais longo, mas muita informação útil, então você nem vai perceber que deu 2 horas de episódio, né? Agradecer ao Daniel também por aceitar o convite 2 vezes, né? Igual eu falava no começo do episódio, deu problema semana passada. E qualquer coisa sempre que precisar, pode contar com a gente. Valeu, Daniel, muito obrigada. Eu acho que agregou muito pra gente e pros nossos ouvintes também. Valeu, galera. Muito obrigado aí. Agradecer novamente vocês. Agradecer também a Yasmin pelo elo, né? Pela indicação. E também quem quiser me seguir no Instagram, @mota_bio. E lá eu faço divulgação científica de N assuntos, reportagens que participo, publicações que a gente faz lá do nosso laboratório. E é isso, gente. Até a próxima aí. E muito obrigado novamente. Tchau, tchau. É isso aí. E
E a gente deixa também o perfil do Daniel aí na descrição, é só dar uma caçada aí para seguir as redes dele lá. E como o Aron já comentou, nosso muito obrigado para você que sobreviveu até aqui. Nossos episódios saem a cada 2 quartas-feiras às 10 horas da manhã, caso você seja novo por aqui. É só seguir a gente aí no seu agregador de podcast e ficar de olho que sempre tem episódio novo com convidados especiais, trazendo temas muito bacanas para você que gosta de ciência, meio ambiente e biologia. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, até! Tchau.